Quem sabe faz ao vivo. 25ª rodada do Brasileirão Série A 2024. O primeiro jogo foi Cuiabá e Criciúma na Arena Pantanal. Vitória do Cuiabá por 2-1. Após o pedido de demissão do técnico Petit, o português, o Cuiabá foi lá e trouxe outro português. Trouxe o Bernardo Franco, que era auxiliar do Antônio Oliveira, que trabalhou ali por 2 vezes no Cuiabá. Esteve recentemente, né, no Corinthians por último, onde fez o trabalho ruim, né, não à toa foi demitido. E agora o Bernardo Franco tem a oportunidade de ser o treinador do Cuiabá, estreia com vitória, vencendo por 2-1 o Criciúma. Dois times que lutam contra o rebaixamento, mas o Criciúma faz o campeonato melhor, né? Tá fora da zona de rebaixamento até com uma certa distância. Enquanto o Cuiabá estava na lanterna do campeonato, agora ele devolve a lanterna para o Atlético Goianiense. Bom, os gols do jogo foram marcados por Arthur Caíque, que abriu o placar para o Criciúma. Cleison fez o gol de empate numa belíssima cobrança de falta aí para o Cuiabá. E Lucas Fernandes fez o gol da vitória do Dourado. Grande vitória na estreia do novo treinador. O Cuiabá respira, mas ainda com aparelhos, né? Continua lá na zona. O outro jogo do sábado foi Botafogo e Fortaleza, o grande jogo do Campeonato Brasileiro até aqui. Os dois líderes se enfrentando. O Fortaleza, que liderava até então o campeonato, com 1 ponto a mais que o Botafogo e um jogo a menos. Ele continua tendo um jogo a menos e agora são 2 pontos de diferença entre o Glorioso e o Leão do PC. E o Botafogo vence então por 2-0, 2 gols de Igor Jesus. Não foi uma grande partida do Fortaleza, talvez tenha sido a sua segunda pior partida nesse campeonato. Não dá para dizer exatamente, não vi todos os jogos do Fortaleza, nem todos do Botafogo, mas o Fortaleza jogou mal contra o Corinthians e ainda assim venceu, né? O time do Corinthians está muito mal, não tenho o que comentar, né? O time está na zona de rebaixamento e conseguiu vencer o Flamengo agora, mas a gente já comenta. O Fortaleza conseguiu a vitória lá sofrida contra o Corinthians por 1-0 com o gol do Pikachu. O Pikachu começou no banco nesse jogo por opção do Vojvoda. Ele mexeu um pouco no time, colocando o Breno Lopes pela direita e o Moisés na esquerda. E aí o Botafogo, tendo todos os jogadores à disposição, né, tirando o Júnior Santos, esses jogadores estão machucados e não voltam mais. O Botafogo foi lá e venceu por 2-0. O Igor Jesus chegou ali no final de julho e já caiu nas graças do torcedor, né? Ele já marcou mais gol nesse campeonato, ou na temporada, né? Na temporada não. Mas no Brasileirão ele tem mais gol do que o Cano e o Gabigol juntos. Né? Por sinal, o Cano não marcou nenhum gol no Campeonato Brasileiro até agora. No momento ele está machucado. Né? O Gabigol também se machucou, mas ele chegou a marcar 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro. E o Igor Jesus está aí, fazendo a festa do torcedor do Botafogo, que volta a sonhar com o título brasileiro. Claro que ele ainda teme o que aconteceu no ano passado, mas eu acho que o time está bem mais amadurecido. Vieram outros jogadores, como é o caso do próprio Igor Jesus, do Thiago Almada, do Luiz Henrique, que são as contratações mais caras da história do futebol brasileiro. E o Luiz Henrique faz um campeonato sensacional, tanto que ele foi até convocado para a seleção, né? E o Almada, que foi campeão mundial com a Argentina, chega jogando bem, jogou muito bem nessa partida. O Adrielson vai voltar para reforçar a zaga. O Botafogo também acertou a contratação hoje do Alex Telles, lateral esquerdo. Ou seja, mais um lateral ali para o setor esquerdo. O Cuiabano saiu machucado nessa partida. Não sabemos quanto tempo ele vai ficar fora. O Botafogo já foi lá pegar um lateral que estava na última Copa do Mundo, né? Ao mesmo tempo, o Flamengo trouxe o Alexandre e o Botafogo trouxe o Alex Telles, os dois laterais da última Copa. E é isso aí, né? O Botafogo, então, não perdendo o Arthur Jorge como perdeu o Luiz Castro, eu acho que tem tudo para conseguir lutar por esse título até o final. Fortaleza não abandona a disputa pelo título, mas é aquela coisa, é mais difícil para ele, é um time com bem menos investimento comparado ao próprio Botafogo, ao Flamengo e ao Palmeiras, mas ainda assim está brigando de igual para igual, ou até melhor, visto que ele tem um jogo a menos, né? E ainda tem a chance de título na Sul-Americana, bateu na trave ano passado, esse ano eles não querem deixar escapar, vão enfrentar o Corinthians nas quartas de final. Seguindo com a rodada, domingo teve Grêmio e Atlético Mineiro na Arena do Grêmio, retorno da Arena do Grêmio, e o Grêmio fez feio, né? No retorno à Arena. Ele perde o Gustavo Martins com 20 minutos, ele leva o cartão vermelho, é expulso. Expulsão justa. Mas aí o Grêmio vai lá e consegue fazer 2-0. O Bright White faz o primeiro gol, o Cristaldo faz o segundo. Ou seja, o Grêmio vai para o intervalo com 2-0 no placar, mesmo tendo um jogador a menos. O Renato não mexeu logo após a expulsão, ele jogou com o zagueiro só mesmo, recuou um pouco o volante e manteve a escalação inicial. No intervalo ele mexe, claro, né, para reforçar ali a zaga. E aí o time do Grêmio se perde um pouco. E o Atlético Mineiro não fez nenhuma grande partida. Ele acha os seus gols, né? Tem 2 pênaltis, bizarros inclusive, né? De toque de mão. E aí o Gustavo Scarpa bate o primeiro, faz o primeiro gol do Atlético. E aí já nos acréscimos tem mais um pênalti. O Brahim Palacios
empata para o Atlético Mineiro, e depois o Eduardo Vargas, e a lei do ex, como sempre, aparecendo, ele faz o gol da vitória do Atlético Mineiro no último minuto da partida. Ou seja, é um gosto de derrota, quer dizer, é uma derrota, né? Não foi um empate, foi derrota mesmo. É uma derrota muito frustrante para o torcedor do Grêmio, né? Ainda mais um retorno à sua arena. Pô, se perdesse desde o começo do primeiro tempo, ali depois da expulsão, a gente entenderia, né? Mas a forma que foi perdida, a expulsão não justifica. E ainda por cima, eu não vi um adversário que jogou muito. Ele pode ter tido mais finalização, ter tido mais posse de bola, mas isso é por ele ter um jogador a mais. É óbvio que ele vai ter. Agora, quantas chances claras o Atlético criou? Muito pouco. Né? 2 gols de pênalti. Um gol achado no final ainda. Mas é uma vitória para dar moral para o Milito. Duas vitórias seguidas fora de casa, na Copa do Brasil contra o São Paulo, agora contra o Grêmio, e teve a classificação também na Libertadores, né? Então o Milito segue firme ali no Atlético, enquanto o Renato também, obviamente, segue firme no Grêmio, né? Apesar de ter sido eliminado da Libertadores da Copa do Brasil, o time saiu da zona de rebaixamento, não jogou mal essa partida no primeiro tempo, e não acho que a culpa tenha sido do Renato, né? Ele não tem culpa que o jogador vai colocar a mão na bola, e que vão sair 2 pênaltis e alguém vai falhar e vai sair outro gol. O Cruzeiro recebeu o Atlético Goianiense no Mineirão e venceu por 3-1. O William fez o primeiro gol para o Cruzeiro, gol de pênalti aos 9 minutos. O William que foi convocado pelo Dorival para a seleção brasileira para substituir o Ian Couto, cortado por lesão. O Cruzeiro faz 2-0 aos 25 minutos com o Matheus Henrique, contratação que chegou recentemente, já marca mais um gol. Ele tinha feito um gol importantíssimo na Sul-Americana contra o Boca Juniors. E o Joey Campbell, jogador costarriquenho, diminui o placar para o Atlético Goianiense. Ele que foi destaque na Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, rodou lá na Europa, nunca foi aquele talento que se esperava, né, de 2014, mas está aí ajudando o Atlético Goianiense a tentar sobreviver nesse Campeonato Brasileiro. E o Caio Jorge finalmente desencantou e marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, numa bela jogada ali, trabalhada da equipe treinada pelo treinador Fernando Seabra. Às 4 da tarde tivemos o jogo das maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo. E o Corinthians venceu por 2-1. Corinthians fazendo um campeonato brasileiro horrível, né? E consegue essa vitória importantíssima para respirar. Ele saiu da zona momentaneamente, mas como o Fluminense veio jogar depois do São Paulo, o São Paulo não fez o menor esforço para ajudar o Corinthians e perdeu para o Fluminense, né? Óbvio que eu estou brincando. A gente já vai comentar daqui a pouco o jogo entre Fluminense e São Paulo no Maracanã. Em Itaquera, deu Corinthians. Aos 26 minutos, Thales Magno abre o placar com a assistência do Yuri Alberto. O Yuri Alberto começou o jogo no banco. O Corinthians ali saiu jogando com o Héctor Hernandes de centroavante, ele que chegou agora, vindo também do Chaves de Portugal, onde atuava o goleiro Hugo, que até então pertencia ao Flamengo, mas o Corinthians não só pagou a multa para que ele pudesse enfrentar o ex-time, como já o comprou. Após a partida foi anunciada, né, a compra do Corinthians definitiva ali pelo Hugo Souza, jogador que tem sido destaque e até já virou capitão do time do Ramon Dias. Então, Thales Magno, outro jogador que já caiu nas graças do torcedor, voltou bem evoluído lá dos Estados Unidos. E o Hugo Souza, a mesma coisa. Os dois jogadores saíram daqui meio embaixo, né? O Thales no Vasco e o Hugo no Flamengo. E voltaram com outra cabeça e jogando muito mais. Então, o Thales Magno faz o gol de cabeça, né, com a assistência do Roberto, uma falha terrível do Davi Luiz, que fez uma partida tenebrosa, não só ele, mas acabou que ele estava envolvido nos dois lances, né? Nesse que realmente é um erro individual dele. E no outro lance, ele não faz nada. A culpa é dele também, né? Ele tinha que fazer alguma coisa. Né? A zaga parou, um dos zagueiros era ele. Né? Ele foi ao lado do Fabrício Bruno dessa vez. O Léo Pereira teve também uma lesão ali contra o Bahia, né? Mais um lesionado nesse time do Flamengo. E aí, nesse jogo, até que não saiu ninguém lesionado, não, né? Tivemos a estreia do Carlos Alcaraz, uma estreia para ele esquecer, tomou chapéu do Romero e ainda foi expulso. O Flamengo não tinha tido nenhum jogador expulso nesse campeonato e o Carlos Alcaraz foi expulso. Só falando novamente dos gols, né? O gol do Thales Magno aos 26 minutos do primeiro tempo, o Pedro empata de pênalti, toque na mão, claro, pênalti convertido pelo Pedro, artilheiro do Brasileirão, vai para a seleção brasileira agora. Romero, esse não foi convocado pelo Paraguai, ele vai lá e faz o gol da vitória do Corinthians no segundo tempo, e aí a gente tem a expulsão do Alcaraz, a expulsão do Yuri Alberto. Primeiro a expulsão do Yuri Alberto, né? Aí tem a confusão generalizada,
O Roberto foi expulso pelo lance da falta e na confusão foram expulsos ainda o Alcaraz do lado do Flamengo e o Kaká do lado do Corinthians. O Corinthians teve 2 jogadores expulsos e o Flamengo teve 1, né? O primeiro desse campeonato. E aí o jogo foi terminar com 60 minutos no segundo tempo, né? Não 60 minutos de bola rolando, obviamente, né? De cronômetro. Bom, com essa vitória, o Corinthians, já falei, né? Respira, mas continua na zona. Mas é uma vitória para dar moral, né? Vencer um candidato ao título, embora ele esteja com o elenco todo remendado nesse momento. Ainda assim trouxe reforços e era um time superior. O Tite foi lá e conseguiu dar uma vitória para o Corinthians, né? A verdade é essa. Bragantino e Bahia se enfrentaram no estádio Nabi Abichedi e depois de 5 jogos sem vencer no Brasileirão, o Red Bull Bragantino voltou a vencer. Vamos ver se agora eles voltam a vencer na Fórmula 1 também, né? Que a Red Bull na Fórmula 1 tá andando para trás ultimamente. Nem o Verstappen tá dando conta. Enfim, o Red Bull Bragantino venceu por 2-0 o Bahia. O Douglas Mendes abriu o placar para o Bragantino, o Luciano Juba empatou para o Bahia e o Gustavinho fez o gol da vitória do Bragantino. É por essas derrotas aí que o Bahia não pode ser considerado, na minha opinião, um candidato ao título, né? Ele até pôde sonhar mais alto no primeiro turno em algum momento, mas já tem um tempo que não dá para sonhar tão alto. E o Bragantino, que já estava começando a se preocupar com o rebaixamento, respira e acredita que não vai cair. O time não é time para ser rebaixado, e por não ter aquela pressão gigante que os times grandes têm, como é o caso do Corinthians, é o caso do Fluminense, que são exemplos aí que estão lutando contra o rebaixamento, para o Bragantino sair de uma situação ruim é bem mais fácil. Até mesmo o Cuiabá, que está atrás do Corinthians na tabela, é mais fácil para ele sair dali do que o próprio Corinthians. A pressão é menor. E isso impacta, né, de qualquer maneira. O Fluminense venceu o São Paulo por 2-0 no Maracanã. Cauã Elias, ele tá aproveitando, já que o Cano tá machucado, o John Kennedy, quando entra, não tá fazendo tanta coisa assim e tem os problemas extra-campo, né? O Cauã Elias, 18 anos de idade, titular nesse momento e fazendo gols. É o artilheiro do Fluminense nesse momento do campeonato. Faz aí o gol que abre o placar para o Fluminense. E o Keno faz o gol lá no final, sacramentando a vitória do tricolor das Laranjeiras. O tricolor paulista sai derrotado, mas o torcedor ainda pode sorrir porque o Corinthians permanece na zona de rebaixamento. São Paulo tem chance de lutar pelo título brasileiro? Tem, mas ela não é tão grande assim, né? Se quisesse realmente lutar, teria que vencer esse jogo. Na Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo para o Atlético Mineiro, o torcedor já ficou chateado. É mais uma derrota consecutiva. Mas está vivo na Libertadores, vai enfrentar o Botafogo, confronto complicado. E vai ter que reverter a situação na Copa do Brasil se quiser ganhar mais algum título nessa temporada, né? Além da Supercopa do Brasil. E para o Fluminense, se mantém fora da zona de rebaixamento e sonha lá em poder levar o bi da Libertadores. O Atlético Paranaense recebeu o Palmeiras na Arena da Baixada, na Liga Arena, e o Palmeiras venceu por 2-0, né? Desde que saiu da Libertadores, o Palmeiras emplacou aí uma sequência de vitórias no Brasileirão para tentar buscar esse título, que é o que resta para o time treinado por Abel Ferreira. E o Maurício abriu o placar para o Palmeiras e o Estevão William fez o segundo gol. E que golaço, né? Esse moleque é muito bom. 17 anos de idade, já vendido para o Chelsea, convocado pelo Dorival para a seleção. Eu espero que ele tenha oportunidade. Eu até sairia com ele de titular, já que o Savinho foi cortado por lesão. Mas esse é assunto para a gente comentar daqui a pouco, né? Ele segue aí no Palmeiras, ajudando demais o Palmeiras a poder continuar vivo na briga pelo título. Para mim, o Estevão é o craque do campeonato até aqui. Quanto ao Atlético Paranaense, eu não vou falar de novo do papo do centenário, né? Mas é a terceira derrota seguida. Perdeu para o Vasco ali os 2 jogos pelo Brasileiro e também pela Copa do Brasil. E não vence, né, desde o jogo contra o Belgrano pela Sul-Americana. Se for pegar pelo Brasileirão, o Atlético Paranaense não vence há 4 jogos, né? É o quarto jogo A última vitória foi contra o Bragantino no dia 7. É o quarto jogo seguido aí sem vitória do Atlético Paranaense no Brasileirão. O Juventude recebeu o Internacional no estádio Alfredo Jaconi e o Inter venceu por 3-1. No Brasileirão, o Inter conseguiu vencer o Juventude nos 2 turnos.
E o Roger Machado já era técnico do Inter, né, nos 2 jogos, porque se ele tivesse no Juventude, certamente o Juventude teria vencido. Ele que foi hostilizado pela torcida do Juventude, né? Fizeram lá umas notas de R$3, que não existe, né? Mas colocaram lá a cara dele na nota de R$3, chamando de mercenário e tal. Eu acho que com razão a torcida do Juventude faz isso, mas acabou que o Roger Machado conseguiu vencer o jogo, né, com o Internacional. Borré fez o primeiro gol do Inter aos 30 minutos, Gabriel Carvalho ampliou aos 34, Alejandro Bernabei fez o terceiro gol ali no início da segunda etapa. O Rodrigo San foi expulso no final do primeiro tempo, né? Aliás, no começo do segundo tempo, o Rodrigo San foi expulso. Já estava 2-0 para o Inter. E aí depois, lá no finalzinho, o Luiz Oyama desconta para o Juventude, mas já era tarde demais e terminou 3-1 mesmo para a equipe do Roger Machado, que é o Internacional. E para encerrar, Vitória e Vasco. Vasco que passou o mês de agosto inteiro invicto no mês do seu aniversário, 126 anos. Começa setembro também com vitória contra o Vitória, gol marcado pelo João Vitor. Mas o Vasco sofreu nessa partida. Léo Jardim teve que fazer defesas importantes. Inclusive, eu vi um comentário muito engraçado que eu tenho que acabar concordando de certa forma, porque não é totalmente mentira, né? E não é mentira. Esses caras são muito bons lá da TV Quase, né? O pessoal que fazia o Choque de Cultura. Era antes do futebol na Globo, né? Que era depois da temperatura máxima, não tem mais. Mas é um programa muito bom. E eles fazem aqui no YouTube também um programa esportivo, né? Eles falaram que o Léo Jardim faz grandes defesas pelo fato de se posicionar mal. Então, às vezes, uma defesa simples, ele tem que fazer um movimento absurdo para fazer uma defesa que poderia ser mais fácil. Grande atuação do Léo Jardim, né? Não só nessa partida, mas nesse campeonato vem jogando muito bem. E o segredo dele é o seguinte: é um goleiro que faz defesas espetaculares por se posicionar mal. Então, às vezes a bola vai fraca no meio do gol, mas como ele tá encostado na trave, às vezes até fora do gol, às vezes até perto da linha lateral, fazendo outra coisa, ele tem que voltar dando uma ponte espetacular, Serginho. Exatamente, às vezes uma bola que se ele tivesse no lugar certo, ele pegaria normal. O bateria só se ele estivesse ali existindo. Não é mentira, não. Mas, assim, eu não vou reclamar do Léo Jardim de forma alguma. Embora por muito tempo, ano passado, eu lembro que eu defendi o Ivan como titular, porque eu achava que o Ivan era mais goleiro. Né? Eu tinha visto o Ivan jogar um pouco na Ponte Preta, sabia que ele era das categorias de base da seleção, e o Léo Jardim estava na Europa, encostado lá. Encostado não, ele era reserva, né? Beleza. E aí, no começo ele teve algumas falhas, mas depois, né, ele foi o grande jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro. Para mim, foi o melhor goleiro do campeonato passado. E é um dos melhores, se não o melhor desse ano também. Eu coloco ele na seleção e teria o convocado, inclusive. Mas o Dorival preferiu levar lá o Bento, que não tá bem no Al-Nassr. E levou também a Alisson e Ederson, como sempre. Senão ele levaria o Rafael do São Paulo, que é outro que não tá num momento muito bom. Enfim, o Léo Jardim salvou o Vasco algumas vezes. E o João Vitor fez o gol de cabeça. O gol dele também já estava maduro, né? Tava falando do Hugo Moura, que a hora ia sair o gol dele. Saiu na quinta-feira, né? Já tinha saído na segunda, anularam. Na quinta valeu. E dessa vez o João Vitor, que deu assistência para o Hugo Moura na quinta-feira, fez o gol da vitória. O Paí finalmente acertou a cobrança do escanteio. Fez um bom jogo, ao contrário do que foi quinta-feira. E o Vasco sai com essa vitória lá do Barradão. Vitória importantíssima. O Vitória é um time duro de jogar lá, né? Mesmo jogos que ele perde, como é o caso pro Vasco, perdeu pro Flamengo, mas ele vende muito caro essas derrotas no seu estádio, né? E já tirou pontos de alguns times também. Classificação do Campeonato Brasileiro após 25 rodadas, o Botafogo, que tem os 25 jogos, são 15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 43 gols marcados e 24 gols sofridos, um saldo de 19, 50 pontos. 48 pontos tem o Fortaleza, com um jogo a menos em relação ao Botafogo e também ao Palmeiras, que tem 47 pontos. O Flamengo tem 44, o Cruzeiro 41, São Paulo também. O Bahia tem 39, é o sétimo colocado. O Vasco chega à oitava posição com 34 pontos. O Atlético Mineiro é o nono colocado com 33. O Internacional tem 32, é o décimo. O Bragantino tem 30 e é o 11º. O Atlético Paranaense tem 29, é o 12º. O Criciúma tem 28, é o 13º. O 14º é o Juventude também com 28 pontos. Com 27 pontos temos Grêmio e Fluminense. E na zona de rebaixamento temos o Corinthians com 25, o Vitória com 22, o Cuiabá com 21 e o Atlético Goianiense com 18. Pedro é o artilheiro do campeonato, 11 gols marcados. Estevão chegou a 8 nessa rodada. Lutiro continua com 8, Verratti também. Elinho do Bragantino tem 7. Quase que ele fez mais um gol nessa rodada. Esse é um golaço, a bola foi no travessão. O Hulk tem 7 também. Isidro Pita
Flaco Lopes e Luciano, esses completam aí a lista dos artilheiros do Brasileirão. E o Estevão é o líder de assistências com 7 assistências. Por isso eu falo que ele é o craque do campeonato. 8 gols, 7 assistências, o jogador que mais participou para gols. Gols incríveis, assistências incríveis. A capacidade que ele influencia ali no jogo do Palmeiras, né, com 17 anos. Absurdo.